Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 26 do vestibular do ITA de 2008, que nos diz: determine todos os valores de alfa pertencentes ao intervalo aberto de menos π sobre 2 até π sobre 2, tais que a equação em x na quarta menos 2 vezes a raiz quarta de 3x ao quadrado mais tangente de alfa igual a zero, admita apenas raízes reais simples. Bom, nós estamos diante de uma equação do quarto grau e nós queremos que ela possua apenas raízes reais simples, ou seja, raízes de multiplicidade 1. Queremos que essa equação, portanto, ela possua 4 raízes reais distintas, duas a duas. Então, perceba que se o a for uma raiz, o menos a vai ser outra raiz, né? Pelo fato dessa equação aqui, ó, ela ser uma equação biquadrada. Se o a for raiz, como é uma equação biquadrada, o menos a também vai ser uma outra raiz. Se o b é uma terceira raiz, portanto diferente do a, né? Porque as raízes aqui são distintas, duas a duas, então o menos b ele vai ser uma outra raiz, né? Queremos que o a seja diferente do b, né? Tudo aqui é distinto, 2 a 2. Agora, note que se o zero for uma raiz, então o menos zero vai ser a outra raiz, e portanto o zero teria multiplicidade maior do que 1, e nós não queremos isso. Portanto, o zero não pode ser raiz desta equação, né? Como é uma equação biquadrada, né, o modelo padrão para a gente resolver esse tipo de equação é fazer uma mudança de variável, né? Chamar o x ao quadrado de um z, né? E daí essa equação do quarto grau ela se transforma numa equação do segundo grau. Ficamos com z ao quadrado menos 2 vezes a raiz quarta de 3 vezes z mais tangente de alfa, isso daqui igual a zero. Agora, como o x a gente sabe que é uma raiz, né, e ele não é igual a zero, e como isso daqui nunca é negativo, né, isso aqui é sempre maior ou igual que zero, então a gente pode garantir, né, que isso daqui acontece, né, que o x ao quadrado é positivo, porque a gente não está interessado em x igual a zero. Logo, z, ó, ele é positivo. Então, desta equação, nós queremos extrair apenas raízes que são positivas, né, nunca negativas. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos calcular o discriminante desta equação do segundo grau. Perceba que o discriminante dessa equação do segundo grau ele não pode ser negativo, porque senão essa equação do segundo grau ela não vai ter raízes reais e, portanto, essa equação em x não vai ter as 4 raízes reais distintas, né? Se o delta for negativo, essa equação aqui vai ter raízes complexas, e a gente não quer isso. Nós também não queremos delta igual a zero, porque se o delta for igual a zero, significa que essa equação aqui ó, ela vai ter apenas uma raiz real. Então, o z, né, e vai ser uma raiz de multiplicidade 2, né? Então, pelo fato dela ser uma raiz de multiplicidade 2, então a gente também vai descartar a possibilidade do delta ser igual a zero. Nós vamos então supor ó, que o delta ele tem que ser positivo. A gente vai obrigar esse delta a ser positivo. Mas quem é o delta, né? Esse valor aqui ao quadrado, então vai ficar 4 raiz quadrada de 3 menos 4 vezes 1 vezes a tangente de alfa. Ou seja, a gente coloca aqui o 4 em evidência, fica 4 vezes a raiz de 3 menos a tangente de alfa, né? E a gente quer que tudo isso aqui seja positivo. Podemos dividir por 4 dos dois lados, né? Então a gente sabe que daqui nós concluímos que a tangente de alfa tem que ser menor do que raiz de 3, né? Então nós temos tangente de alfa menor do que raiz de 3. Então agora nós vamos descobrir quais são as raízes desta equação, usando fórmula de Bhaskara. Então o z tem que ser igual a 2 raiz quarta de 3 mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, que é esse valor aqui, ó, é 4 vezes raiz de 3 menos a tangente de alfa, tudo isso dividido por 2. Então, o z é igual a quanto? É 2 raiz quarta de 3
mais ou menos, a gente tira esse 4 aqui da raiz, ó, fica 2 vezes a raiz quadrada de raiz de 3 menos a tangente de alfa. Tudo isso dividido por 2. Logo, z é igual a raiz quarta de 3, mais ou menos a raiz quadrada da raiz quadrada de 3, menos a tangente de alfa. E como eu falei, ó, nós queremos que o z seja positivo, né? Ó, daqui a gente já tinha concluído que o z ele precisa ser positivo. Então vamos colocar aqui, ó, positivo. Perceba que quando o sinal for de mais, então, de fato, isso daqui mais isso é sempre positivo, né? Porque a gente já está nas condições de que isso daqui é positivo, né? A tangente de alfa, ó, é menor do que raiz de 3, então isso daqui está fazendo sentido, está dentro da raiz. Então a gente só precisa se preocupar quando o sinal for negativo. Nós queremos que a raiz quarta de 3 menos a raiz quadrada da raiz quadrada de 3 menos a tangente de alfa, a gente quer forçar que isso aqui também seja positivo, né? Existem valores de alfa, obviamente, em que isso daqui, ó, vai ser negativo. Então a gente quer descartar esses valores. Então, como que a gente resolve essa equação? Vou colocar lá em cima. Vamos obter raiz quarta de 3 é maior do que a raiz quadrada da raiz quadrada de 3 menos a tangente de alfa. Agora, esse número daqui é positivo, esse número daqui é positivo. Então, a gente pode elevar ao quadrado dos dois lados, né? Porque a função x² é uma função crescente. Então, elevando ao quadrado dos dois lados, o quadrado desse valor aqui é a raiz quadrada de 3. O quadrado desse valor aqui é a raiz quadrada de 3 menos a tangente de alfa, né? E daqui para cá e daqui para cá são coisas equivalentes, né? Então, podemos cancelar esse raiz de 3 com esse raiz de 3. Vamos ficar com tangente de alfa positivo. Logo, temos que tangente de alfa tem que ser maior do que 0, né? E tangente de alfa tem que ser menor do que raiz de 3. Então, vamos colocar aqui. Queremos, portanto, que a tangente de alfa seja maior do que 0 e, ao mesmo tempo, tem que ser menor do que raiz de 3. Daí, aplicando a função arcotangente aqui dos dois lados, né? Dessa desigualdade. A função arcotangente é uma função crescente. Então, arcotangente de 0 é 0 grau. Arcotangente de tangente de alfa é alfa, né? Porque arcotangente e tangente são funções inversas uma da outra. E a arcotangente de raiz de 3, qual que é o ângulo alfa cuja tangente vale raiz de 3? É o 60 graus. Então, o alfa ele tem que estar nesse intervalo aqui, ó, de 0 até 60 graus. Né? Perceba que a gente está justamente nesse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, essa daqui vai ser a nossa resposta. Né? Alfa entre 0 e 60 graus, né? Ou entre 0 e π sobre 3 radianos. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.